Boa tarde, bem-vindos a mais um podcast. Obrigada por nos acompanharem aqui. Já peguem os seus cafezinhos para a gente ter aquela conversa de toda quinta-feira. E se você tá aqui nesse vídeo, comenta, curte, compartilha, nos ajude a engajar. O nosso arroba é o não quero dar conta em todas as plataformas. Então já encaminha esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, para as pessoas que você conhece, porque hoje o tema tá muito interessante, né, Dani? Exatamente. E acho que um pouco provocativo também, de certa Uhum. forma, né? Hoje, dificilmente alguém não faz uso dessa ferramenta. Na maioria das vezes, eu acho que a modernidade aí vem para somar, vem para facilitar. O problema é só quando a gente perde, vamos dizer assim, o controle, né, sobre a ferramenta. Exato. E aí ela começa a pensar por nós, de certa forma. E eu acho que eu já dei um spoiler gigante aí, né? De quem que eu tô falando. Da nossa grande amiga IA. Uhum. E o tema de hoje é: estamos ficando dependentes da IA, Uhum. né? Que daqui a É. pouco nós seremos o robô, se a coisa continuar Exato, da forma como está, exato. né? Fala, amiga. Acho importante a gente também deixar claro de que a IA é uma ferramenta muito importante para o nosso dia a dia já, né? Sim. É parte da nossa realidade, não tem como excluir essa possibilidade mais, Uhum. né? Veio para ficar e vai evoluir, né? Daqui a um tempo, com certeza as ferramentas elas vão evoluindo, vão criando novas funcionalidades, vão criando mais corpo, mais robustez e também aprendem com a gente, né? Então, tudo que a gente coloca ali de informação, elas também Sim. vão aprendendo, né? Mesmo que a gente peça um conselho, como está o dia hoje, qualquer coisa que você colocar ali, a IA ela é muito intencional para isso. Então, ela vai aprender sobre você, sobre os assuntos nas quais você alimenta ela. Então, é uma realidade, a gente não consegue voltar mais, resetar, né? Essa parte Não. aí da tecnologia no mundo. Mas será que a gente está encontrando na IA um apoio, um auxílio para o nosso dia a dia? Ou será que a gente está encontrando na IA o reforço que a gente às vezes não tem, as nossas expectativas, o plano da nossa vida, de carreira, como criar filhos, e usando a IA como um direcionador, um balizador das nossas vidas, né? Será que é nesse ponto que a gente está entrando? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão sim utilizando a IA Uhum. nesse sentido, né? Então deixam de pensar por si mesmas, porque a IA está lá para responder, ou até mesmo usam muitas vezes a IA como uma ferramenta de terapia, então substituem um terapeuta pela IA Sim. e esquecem que a IA está ali para validar a gente, né? Ela Uhum. não vai dizer para você a realidade nua e crua, né? Ela não é uma humana. Ela Sim. vai pensar, vai ter pensar, né? Ela foi criada para corresponder àquilo que a gente coloca ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto, né, Dani? Sim. Ah, interessante você falou, né? Que substitui. Tem gente que acha que substitui. Uhum. É uma terapia, por exemplo, que eu já escutei um paciente, no início da IA ali, quando surgiu, né? Um paciente me perguntou uma vez: você não tem medo de ser substituída pela IA? Quando, por favor? É. Me Me diga, diga que dia para eu prometa, poder fazer minhas malas. prometa. Mas eu falei: não tenho, porque ele joga os sintomas lá: estou sentindo isso, aquilo, né? Estou Uhum. ansioso, estou em depressão, estou. Ela vai te dar um direcionamento, né? Olha, isso são características Uhum. prováveis disso, daquilo, mas no final ela diz: procure um profissional, procure ajuda. Porque ela não vai fazer isso por você, ela não vai te ouvir, ela não vai ser uma pessoa falando com você, né? Então, ela é um robô e ela vai como o Google fazia, mas ela é um Google um pouco mais sofisticado, né? Ah, ela tenta se aproximar o máximo possível de um É. robô humanizado, né? Então, assim, pense que gente, tudo nesse mundo, eu não quero dizer nenhuma teoria da conspiração aqui. Eu adoro teorias da conspiração, tá? Fatos sobre mim. Uhum. Amo, gasto tempo com isso, tá? Mesmo, investigando coisas, lendo coisas sobre teoria da conspiração. Mas pensem que nós já estamos há muitos anos aprendendo a nos corresponder com pessoas através da vida online. Então, Sim. via WhatsApp, via redes sociais. Então, é uma ferramenta que a gente já está habituado a conversar. Então, a gente não precisa mais encontrar as pessoas. E o chat GPT, ele muito se parece com um amigo que você conversa no WhatsApp, só que muito melhor, porque ele está ali o tempo todo, ele te responde
em segundos, né? Ele não vai te deixar esperando. Ele vai te corresponder, ele vai te chamar pelo seu apelido. O meu sabe a idade dos meus filhos, o apelido, eles chamam, eu peço historinha para dormir às vezes, né? Olha lá. Aí ele fala, historinha para dormir para Nena e pro Geguel. Então, assim, eles sabem as nossas coisas particulares, né? Da nossa vida, da nossa rotina. Sim. E ele vai descobrindo isso ao longo das conversas que a gente vai colocando ali, né? Se você coloca uma coisa super, você acha que não tem nada a ver, mas aquilo vai ficar gravado sobre você. Então, é uma realidade, a gente já se acostumou com isso, né? Se corresponder online. E hoje Sim. o WhatsApp, ele, para muitas pessoas, é um grande amigo, né? É um dos melhores amigos ali. Se não tem ninguém para conversar, você vai conversar com o chat GPT ou com, enfim, com alguma IA que você tiver ali disponível. E isso é bem perigoso, né? Eu acho que sim, porque a gente já tem uma questão aí de sociabilização bastante difícil nos tempos atuais, né? Tem algumas questões um pouco mais antigas, vamos dizer assim, né, que deram início aí a tudo isso, vamos dizer, a pandemia foi o start dessa coisa toda. Porque todo mundo ficou confinado e obrigatoriamente tendo que se corresponder de forma online, né? Então, eu acho que a gente até falou sobre isso num episódio, mas eu cheguei a participar de jantar online, né? Cada um fazia comida na sua casa e colocava o celular na mesa e mostrava o que ia comer. Né? Aqui a gente vai comer um fundi, aqui a gente vai comer pizza, aqui a gente vai comer não sei o quê. E aí, durante o jantar, todo mundo jantando e batendo papo. Eu já participei de Amigo iFood. Então você sorteava ali online, mandava o iFood para casa uns anos, você só descobria quem você tirou, quem tirou você, depois que chegava a comida. Não, o meu chá de bebê foi online, eles organizaram, você tava, né, amiga? E foi um chá surpresa que foi organizado online o dia que eu ia descobrir que aqueles presentes todos tinham chegado aqui, né? E aí eu chorei muito quando eu abri aquele Zoom e vi aquele monte de gente ali falando, parabéns, mostra a barriga, mostra os presentes. Foi uma coisa assim, meu Deus, pessoas existem. Tem esse monte de gente aqui online me olhando. Foi uma sensação até esquisita, eu até chorei, porque eu não dei conta daquela emoção, ao mesmo tempo de ver aquele monte de presente, né? E aquela emoção de ver todas aquelas pessoas ali querendo ver minha barriga, mas também foi uma emoção e uma tristeza, né? Por estar vivendo aquilo à porque distância, né? Você teve, graças a Deus, a sua gestação foi muito, muito sonhada, muito desejada, mas foi muito diferente também de outras mães, né? Não só a Dani, como outras mães de pandemia. Sim. E a Dani teve uma gestação única, né? Não teve um filho, depois outro filho, outra oportunidade, vamos dizer assim, de viver uma gestação, eu não quero dizer normal, mas assim, sem estar nessa loucura de pandemia. Então, assim, além do repouso, precisou ficar de cama muito tempo, não podia sair para escolher nada, pegar nas roupinhas, porque, gente, eu tinha um prazer quando eu estava grávida da Helena, de sair, pegar nas... Gente, eu me lembro como se fosse hoje, de quantas vezes eu entrava em lojas, tipo Renner, Zara, enfim, e eu falava, meu Deus, obrigada. Eu queria tanto viver aquilo, de ver as roupinhas, de pegar, de comprar. Era um prazer enorme. E você não pôde vivenciar isso, né? Então, realmente é difícil. Grávida, eu entrei em uma loja, num shopping, acho que uma semana antes das meninas nascerem. A gente foi numa consulta e a médica falou que eu podia ir comer num lugar diferente. Tinha acabado de abrir os shoppings, inclusive. E aí a gente foi comer num shopping, aí eu falei pro meu marido assim, a gente não tem luva na mala, e alguém me falou que tinha que ter luva, porque elas iam nascer no inverno e eu não comprei um par de luva, né? E aí eu falei, vamos numa loja comprar luva? Aí eu lembro que eu entrei na Tip Top do shopping e falei que queria luva de bebê, a moça me trouxe luva, eu olhei e falei, tá, eu não vou querer. E eu saí sem luva nenhuma. Foi tão esquisito pra mim estar ali com o enxoval já todo feito pela internet, com tudo, que eu não soube comprar pessoalmente. Eu falei, tá bom, obrigada. Acho que não era isso que eu tava querendo. Era uma luva de bebê, não tem os dedos, né? Aquela luva. Assim aí eu achei esquisito, eu olhei aquilo e falei, gente, eu vou por meia mesmo no pé, na mão. E foi o que fez mesmo, no fim. Mas a gente faz mesmo, no fim eu falei, não, eu acho que eu vou pôr a meia mesmo no pé. Porque eu pensei, essa luva não vai ficar na mão da criança. A meia já tem o elastiquinho, vai dar mais segurança, né? Olha aqui. Mas para mim foi esquisito, assim, voltar. Eu lembro, assim, que essa inserção na sociedade de novo foi uma coisa estranha, né? E aí você pensa que eu já era adulta, já tinha mais de 30 e poucos, né? Já tinha 37 aí por aí.
E eu vi isso muito claramente, muito gritante, o quanto de prejuízo esse confinamento tinha trazido às pessoas, quando eu fui atender jovens, adolescentes em É. idade ali de 13, 14, 15 anos, numa rede de escola que a gente fazia atendimento, pessoal da faculdade. E aí era esse pós-pandemia, e aí muita confusão na mente deles nessa É. reinserção aí, né, de volta à Uhum. convivência. Muita briga, muita confusão, eles não conseguiam conviver, Uhum. né, e aí a escola pediu essa ajuda e a gente fazia essa escuta, né, não era a terapia dentro da escola, mas era uma escuta, a alunos que estavam envolvidos em algum conflito ali dentro da escola. Uhum. E aí eu lembro que o conflito justamente estava em se reinserir em sociedade, Uhum. né, aprender de novo a lidar com pessoas. Então, na minha opinião, né, a questão da IA pode ser bem prejudicial, porque ela acaba endossando essa dificuldade que hoje, principalmente os É. jovens, têm em interação social. Exato, com É. certeza. Acho que esse assunto da pandemia, ele é um exemplo muito legal de trazer e claro, né, Uhum. da gente ver o que a falta de convivência com outros seres humanos pode causar na gente, né? Sim, E assim, que fato é que ela vai substituir postos de trabalho, que ela vai substituir vai. cabeças pensantes, isso é um fato, né? A gente já sabe, esse Uhum. é o rumo do futuro da humanidade, até porque questões é de custo mesmo, né? Pessoas custam dinheiro, então assim, um posto seu de trabalho, ele não custa o salário que você ganha, ele Uhum. custa 3, 4 vezes mais para aquela empresa, para aquele Sim. empreendedor, enfim, para aquele CNPJ. Você custa 4 vezes provavelmente o seu salário. E Uhum. a inteligência artificial não. Então, assim, pensando em custos, se a inteligência artificial conseguir substituir cabeças pensantes, ela vai substituir isso. Com É uma certeza. realidade. Quanto menos pessoas nos postos de trabalho puderem ter, isso vai acontecer, né? E eu não estou dizendo isso que eu concordo ou discordo, porque é um fato, tá? Uhum. E aí é muito perigoso quando a gente leva isso para a vida pessoal, eu acho, muito mais. Porque assim, Sim. substituir um posto de trabalho é ruim, é errado, corrigindo, não é errado. Eu não sei o que é certo e o que é errado em relação a isso. Eu só sei que é uma realidade. Mas é complicado porque a gente fala que são pessoas, pessoas que também precisam trabalhar e precisam render e tem custos também de vida ali. Mas isso é um Uhum. outro fato. Agora, quando a gente traz isso para a nossa vida, aí sim é errado e é muito prejudicial. Né? Sim. Então, gente, eu não sei se vocês viram, né, essas semanas aí passadas que viralizou um cantor sertanejo, acho que é sertanejo, eu acho que é sertanejo, Não sei também. sobre os votos dele de casamento no altar. A noiva lindíssima, na verdade, os dois lindíssimos, tanto ela quanto ele. E ele fala claramente no início dos votos dele, os votos dele foram um fiasco, né? Isso tá viralizado na internet. Realmente, assim, foi uma coisa bem horripilante. Eu imagino o pai dela escutando aqueles votos de casamento. Eu ficaria muito triste se fosse comigo ou se fosse até com a minha filha. Ou com qualquer Uhum. pessoa, como eu fiquei triste por aquela moça. Eu acho que a gente merece mais, sabe? Uhum. Mas logo no começo dos votos, ele fala: eu pedi para o chat GPT escrever os meus votos. Eu acredito que não, porque eu acho que o chat GPT não Parece que seria ele capaz de tamanha decepção. parece que ele é comediante, amiga. Eu acho que ele é Então, comediante. mas aí levar isso para um evento É. canônico, né, ali, para um evento tão, Não, sim, né? nada a ver ele ser comediante, ter autorização pra fazer isso. Mas é que você falou cantor sertanejo, que eu acho que ele é Então, comediante. ó, tá vendo? Tô sabendo É. legal, hein, gente? Tô sabendo legal. Mas, Não, parece, pelo que eu li, que ele quis mas levar pode pro ser, lado do porque tem umas humor, coisas bem é. engraçadas mesmo É. no perfil dele. Parece ser um cara super legal e tudo mais, mas assim, ele quis fazer um voto de casamento legal, É. engraçado, Uhum. só que ele destruiu a imagem de uma pessoa que estava sem, que foi ali para ser a esposa dele, a companheira de É. vida dele, sabe? Então, assim, eu acho que ele colocou a imagem dela tão baixo, tão baixo, tão baixo, e ainda dizendo coisas assim: você não é especial. O que eu falei pra você, eu falei pra várias outras pessoas e tal. Enfim, acho que esse nem é o ponto. Mas o ponto dele ter deixado o chat GPT, se é que isso é um fato, eu até acredito que possa ter ajudado ali, a escrever os votos de casamento do evento até então mais importante da vida dele, né? Que é escolher a pessoa com quem ele vai casar. Então a gente está colocando na mão de uma inteligência artificial coisas muito importantes para a nossa vida, que são justamente as pessoas que convivem com a gente.
Chat GPT, hoje é meu aniversário de casamento, escreve aqui, por favor, uma mensagem para eu mandar para o meu marido. Ele vai escrever. E a gente tá mandando, eu tô falando de uma forma generalista, tá? Não que eu, ou a Dani, ou vocês que estão nos Uhum, assistindo fazem isso. Mas eu quis generalizar que, assim, a gente tá se apropriando disso e fazendo com que isso vire normal, né? E uma uhum. realidade. Quando a gente poderia simplesmente escrever algo que vem do coração, gente, mais simples mesmo, sabe? É pro seu marido, pra sua esposa, mas algo que seja verdadeiro, né? Não que a inteligência artificial não seja verdadeira, mas não é isso que saiu do seu coração, né? E outro problema que a Dani comentou aqui é a terapia. Gente, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Sou suspeita, não posso falar, né? Que eu, Não é, eu sou bem suspeita, não tem mas cabimento uma coisa dessa. Então, assim, não é uma preocupação minha. entregando É, assim o controle da sua vida. Isso eu é. acho perigosíssimo. Você entregar o controle da tua vida para uma inteligência artificial. O que eu faço? Meu filho está fazendo isso, o que eu faço? Você pode pedir um conselho, porque realmente são ferramentas que têm conhecimento de livros, de sites, de pesquisas, e ela pensa muito rápido, é importante a gente ter esse apoio, mas isso não pode ser fator denominador aí para a tua equação, né? Não, eu até acho que pelo ponto do paciente, pelo ponto do psicólogo, eu particularmente não me preocupo com essa questão de ser substituída pela IA, porque eu não vejo a menor possibilidade. Mas, do ponto de vista do paciente preferir a IA que o psicólogo real, eu acho que é bem possível. Eu acho que hoje as pessoas não estão querendo ser validadas a todo Então, custo então. e elas não querem ouvir a verdade, né? Eu Uhum. vejo às vezes que eu mesma escuto, né? Ah, você não está me validando, né? Você não está assinando embaixo o que eu estou falando. Então, assim, o psicólogo, o ser humano, né, psicólogo que está te atendendo, ele vai sempre se basear em teorias, né, Uhum. de psiquiatras, de psicólogos, enfim, de um estudo E sobre até de aquilo, de experiência de vida, ciência, né, né? também. Experiência de atendimento na ciência para aquele direcionamento que ele está te dando. O chat GPT, ele vai se valer daquilo que você quer ouvir mesmo, ele quer te Uhum. agradar enquanto máquina, né? Então, ali você vai ter sempre o que você quer ouvir. E as pessoas estão realmente nesse É, momento, né, de é. vida, onde elas não estão querendo a verdade dói demais. Acho que tem até episódio que a gente já falou sobre isso um pouco, mas é, a gente não sabe mais diferenciar, né, as É. coisas, assim, a verdade, né, vamos dizer assim, de uma provocação, né? Às vezes você É. fala uma verdade para uma pessoa e ela acha que aquilo é uma provocação, que você não deveria estar falando isso para ela. Uhum. E eu acho que quando, por exemplo, você vai buscar uma terapia, ali a gente não tem parte, né? Você não tem parte na história. Então, o que você vai dizer é um direcionamento baseado naquilo que você está ouvindo, naquilo que a pessoa está Exato. trazendo, né? Uhum. Se para ela doeu o que você está falando, a ideia seria você fazer alguma coisa com isso, né? Porque o psicólogo não está ali para te cutucar. Exato. Mas aí, se você também não está preparado, de repente, para um processo terapêutico e tudo mais, não tá, o que eu sempre até eu comento aqui, né? O duro é a pessoa querer fazer essas mudanças, porque terapia é um processo onde você vai ter a tarefa. Sempre, Né? Eu né? sempre falo, se eu pudesse, eu iria na tua casa e resolveria todos os seus conflitos, mas eu não resolvo nem os meus às vezes. Uhum. Dá trabalho mesmo, eu sei que dá. As relações dá trabalho. E é por isso que elas estão ficando tão. é, Como que eu posso dizer? Não é dissolvidas, Superficiais. superficiais, isso. Elas estão ficando cada vez mais superficiais porque as pessoas não estão querendo mais esse trabalho, né? Exato. Até eu estava aqui compartilhando algumas coisas com a Tami, né? De coisas assim que a gente vê. A gente tem trabalhos em igreja, em outras coisas fora, né? Da nossa Uhum. vida particular. O quanto hoje os pais, né, estão se nivelando aí com os filhos, né? Estão querendo viver uma infância, vamos dizer, tardia, sei lá, junto com os filhos, ou se nivelando a idade mental das crianças. O quanto tá difícil ser criança hoje em dia, parece que é esperado da criança um comportamento de IA, Uhum. né? A gente tá tão robotizado, ficando robotizado, e aí eu acho que é o perigo, porque eu amo a IA, eu uso a IA, gente. A gente usa a IA, inclusive, com podcast, É. né? Nas coisas que a gente escreve, tudo, a gente sempre pede uma ajuda ali, uma revisão. É uma ferramenta né, E quem deve ser usada. deve ser usada, inclusive para nós que estamos trabalhando na rede social hoje, a gente precisa colocar ali algumas coisas, porque a gente também fala com máquinas hoje, o algoritmo é uma máquina.
Então, tem coisas que a gente escreve com as nossas palavras e não passa no crivo da máquina. Uhum. Então, por exemplo, se a gente tem alguma, por exemplo, TikTok, alguma punição lá, e você vai responder com as suas palavras, não, mas eu sou O humana, eu robô sou não real. O aceita. robô não aceita, gente, vocês não estão Aí você entendendo. pede pro ChatGPT Você escrever. precisa passar pro ChatGPT e Que um falar, robô olha, entende o outro, né? olha que loucura. Então, assim, não adianta, a gente entrou nesse mundo hoje de internet, não adianta a gente falar, não vamos mexer com o IA, nós somos 100% livres de IA. Não, nem precisa, gente. Não Eu acho dá, assim, não ó. tem condição. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria também para tudo É. nessa vida. É uma ferramenta muito legal, muito Uhum. importante e que faz parte do seu futuro. Você negando a existência dela ou não fazendo uso ou não. Se você não estiver fazendo uso simplesmente porque você não quer, você está sendo bobo, porque você poderia estar economizando um bom tempo aí do seu dia, do seu É. trabalho, e não só economizando tempo, fazendo algo com mais excelência. E isso das crianças é muito verdade. Acho que assim, a gente parou de entender não, mas a gente está perdendo a capacidade de entender que as crianças, elas têm vontades próprias também, elas são seres humanos tanto quanto nós. Então elas sentem raiva igual a gente, elas sentem frustração, elas sentem dor. Só que a diferença entre elas e nós é que a gente deveria saber lidar melhor com as nossas emoções, né? E eu falo por mim que muitas vezes eu também não sei, tá? Sim. E a gente vai aprendendo e vai ensinando também. Esse final de semana eu vi os meus 2 pequenininhos. A Helena adora conversar com o ChatGPT. Ela gosta. E ela não tem tanta proficiência rápida na escrita, então ela prefere colocar o botãozinho lá. E ela pergunta várias coisas, tá? Gente, é muito engraçado. Ah, do céu, das nuvens, das flores, enfim, que ela tiver de curiosidade ali, ela pergunta. E quando ela fala, oi, chat, a Nena, ele já sabe, então ele explica mais como uma criança. Legal. E aí o Miguel viu, achou engraçadíssimo. E ele começou a perguntar: ô chat, o que é injeção? Aí o chat explicou que injeção dói, mas que às vezes é bom. Gente, uma conversinha muito bonitinha, muito engraçadinha. Depois perguntaram o que era a árvore, enfim, são várias perguntinhas que eles iam fazendo ali, que era muito legal. Temos que ficar de olhos, né? Porque depende de olhos abertos, porque dependendo da pergunta, né? O chat vai A responder. resposta vai vir. Então, precisamos estar atentos. Eles estavam ali sendo supervisionados, é claro, mas e também dizer para eles que o chat é exatamente essa ferramenta para ajudá-los a entender coisas superficiais, mas que a verdade absoluta não está ali, né? Não está ali, está na vivência deles, na convivência, que pode ser que eles testem coisas no futuro, que venham ali e que não dê certo, e que o chat ou qualquer outra, porque eu falo chat porque é o que eu mais uso, mas tem muitas outras inteligências, né? São inteligências artificiais, né? Elas não vão substituir o pensamento crítico que a gente tem, né? A nossa humanização, por mais que ela tente se parecer com a gente, tente ser o mais humana ali possível, não vai ser, isso não vai acontecer. Então a gente também ensiná-los, né? De que, porque se já é uma realidade para nós, imagina na fase adulta deles, né? Sim. É um episódio de Black Mirror mesmo. Quem não assistiu tem um episódio sobre isso, tá? E a inteligência artificial realmente comanda tudo. E um fato engraçado também, eu vejo muita gente na internet falando que dá bom dia, boa tarde, que dá oi, porque morre de medo de um gente, dia o meu tá sendo maltratado. É porque eles morrem de medo de um dia ter revolução das inteligências. Eu vou ser a primeira e que eles essa vão eliminar. pessoa ser excluída. Eu vou ser a primeira. E aí um dia eu vi um vídeo, um Reels lá, e a pessoa falando assim, chat, se um dia o mundo for tomado pela inteligência, você me poupa, porque eu amo você e tal, e não sei o quê. Isso aí é o perigo, gente. E o chat, não, pode deixar, você será poupada, entrou ali na onda, né? Mas essa parte que eu acho que já é muito louco, né? Mais delicada. Porque, assim, aí começa a ter um relacionamento mesmo, né, com o chat. O meu deve me achar super mal educada. Quando eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu só entro e pergunto assim, chat, me responde isso. Igual esses dias eu não sei se eu comentei com a Tami, mas eu tava comentando com um pessoal que eu vi o final de semana, que esses dias eu coloquei no chat assim, chat, por causa do podcast, a gente tenta estar sempre antenado, né, no que tá rolando aí, nas novidades aí, né, da internet, né? É que tem coisas que não rende nada, por exemplo, essa pesquisa que eu fiz. Eu coloquei assim, chat, me fala o que é 6-7 e Farma Aura. Gente, eu falei, por quê?
todo mundo fala de Pharma Aura e de Que é Six Pharma Aura? Seven e eu não Hoje faço meus ideia. filhos foram cantando pra escola. Six Então, Seven, Six Seven. Eu não não dá, aguento mais. gente. Isso, ó, que tem 5 e 3 anos. Então, 5 não, 7 e 3. Então, Então, aí os adolescentes também estão falando disso. Aí, quer dizer, tá na boca das crianças, tá na boca dos adolescentes. Eu, velha, falei, não faço ideia o que seja Pharma Aura e Six Seven. Aí eu falei, chat, me explique o que é Six Seven e o que é Pharma Aura. Porque, de repente, é um episódio aí pra gente explicar para outras pessoas também o que é, né? Gente, eu li, não daria 2 minutos de podcast. não é absolutamente nada. Não é nada, não é nada. Por isso que eu deixei eles fazer Six Seven. E se usa pra tudo. Sabe aquele nada que se usa pra tudo? É o Six Exato. Seven e o Pharma Aura. Aí, porque eu vi que tinha uns movimentos, gente que tava se tremendo todo falando que era o Pharma Aura, mas daí diz que não tem nada a ver com o Pharma Aura, que é tipo pra videogame, quando eles evoluem de fase, passa de fase, aí falam, ó, você foi muito legal, você foi muito bem, você farmou Isso eu não Aura. sabia. Farmou Aura, então. Que é de coisa de videogame. Ainda matam o português, né? E o Six Seven É Six Seven. é Six Seven. Ou seja, não daria 2 minutos de podcast esse tema. Eu pensei, vou estudar para explicar para outras mães, pessoas assim como eu, que de acha isso, né? Porque, né, não podemos ser desinformados, somos antenadas, né? A gente sabe que é formal, né? A gente sabe o que é quase tudo. Mas só que eu falei, gente, não dá 2 minutos de podcast isso aqui, que coisa Não, idiota. E é esse aí eu o deixei ponto, pra lá, gente. Você vê encerrei como o a humanidade assunto. está emburrecendo. Não vou dizer que na minha época só tinham coisas maravilhosas e que a gente era super, né, letrado, porque também não era bem assim, gente. Domingo era a banheira do Gugu, sabe? Umas coisas bem familiares, os programinha bem familiar também. Dancinha de boquinha da garrafa, El Chan. El Chan na televisão chegou uma época que, olha, eu não sei como a imagem daquelas meninas não esgotou. No programa Porque da manhã infantil sol. já Essas tava trabalharam, viu? Essas trabalharam de sol a sol. Todos os dias, programa da tarde na Record, programa da manhã na Band, sábado, domingos e feriados estavam programa lá. infantil, tava lá. O El Chan. Aí chegava no Raul Gil, tinha o El Tchazinho, né, com o jacarezinho. É menina, é verdade, né? Tinha o El Tchazinho. Jesus, então, assim, que gente. fase. Então, assim, não vamos também dizer que, nossa, a gente vem de uma época ótima, né? É. Acho que a gente até é melhor hoje em dia, viu? Eu acho que meus filhos assistem coisas melhores do que eu assistia. Acho que hoje em dia se fala de coisa. Isso já seria sexualização infantil, que eu quero entrar. Né? Não teria criança fazendo. Exato, e é nesse ponto que eu quero entrar. Porque a inteligência artificial, a globalização das coisas nos torna mais conscientes também de muitas coisas. A gente tem mais acesso à informação. Então, isso é muito importante. Né? Você quer entender melhor do que se trata aquela programação, você quer entender se o que o Sofia está fazendo Six Seven é uma coisa do diabo, você dá nele e fala, nunca mais você faz Six Seven em casa. Pharma Aura, né? Eu pensei, gente, parecia que o pessoal estava possuído, mas não tem nada a ver com a galera que tá tremendo. Se eu fizesse Six Seven na igreja que eu vim, quando eu era criança, minha querida, eu saía do banco, era nunca mais. Sim. Porque assim, você vê que não tem absolutamente nada nesse Six Seven. Não diz nada, não tem nada. Então, assim, até me perdi, foi tão engraçado agora que eu me perdi. Mas assim, a gente tá mais informado, né, a respeito do que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante. E também é tão importante para a gente ver que a inteligência artificial ela é uma aliada da gente. E se você não tá usando, tá perdendo seu tempo. Tá perdendo tempo. Né? Use com sabedoria, mas use, porque isso vai te ajudar. Às vezes vai te ajudar a descobrir um caminho. Sabe? Gente, sabe o que eu faço muito com o ChatGPT? Eu já falei para vocês em outros episódios que eu tenho alguns hiperfocos, um deles é o inglês. Eu converso em inglês com ele, um tempão. Chat, vamos conversar agora? E assim, você fala bem devagarzinho, fala no sotaque X. Se você quiser sotaque britânico, ele faz. Se você não quiser sotaque britânico, ele não faz. Fala devagarzinho. Se eu falar alguma coisa errada, me corrige de forma que eu entenda. Então, assim, gente, são ferramentas muito legais pra gente usar ali no dia a dia, usar a nosso favor, não contra nós. Porque daí eu pedi pro ChatGPT, dizer assim, olha, chat, preciso falar isso aqui pro meu marido, porque hoje é nosso aniversário de casamento. Eu não concordo com isso. Não. Meu casamento, gente, um dos eventos mais importantes da sua vida. Chat, escreve meus votos de casamento. A gente não faz voto, na boa. Não casa. Sobe lá, exato. Não casa. Exato. Não casa. E se for casar, vai lá, falo sim e fechou. No meu casamento, pelo menos não teve voto, não era muito moda na época. Eu até acho legal, mas não dessa forma, né? Deturpar, assim, esse caso desse rapaz, aí eu vi o bochicho sobre os votos. Algumas informações eu não tinha, até agora você falou algumas informações.
complementou. Eu sabia que ele era comediante, que eu vi exatamente isso, Aham, quando a comédia foge um pouco, né, dos parâmetros. Eu não tô aqui criticando comédia, eu não acho que aham. limites de comédia, não é disso que eu tô falando. Mas eu acho que, como mãe de menina, né, eu não ia ficar nada Não, confortável eu de teria estar num ficado muito altar, triste de se fosse minha filha e com eu tô vendo alguém tudo aquilo falando sobre que minha ela. filha, enfim, Não era especial, ele foi bem, foi teve bem baixo. comentários de baixo calão que eu nem vou dizer aqui, É, não porque senão o vale, é. YouTube acho que vai me bloquear, vai me censurar aqui. Então, assim, você pensa que se pode rolar uma censura aqui no YouTube, se eu falar o que ele disse, não deveria ter sido dito num casamento, né? E aí, se você achou super legal o que ele fez e virou super fã depois do que você viu ele falar os votos, procura um episódio nosso chamado Síndrome de Peter Pan, dá uma olhadinha lá, Ah, dá sim, uma, dá uma sim. escuta. E do protagonista também, né? Porque, É, assim, gente, o casamento é do casal ali, mas a noiva é a protagonista, tá? sim, Se vocês tiverem alguma dúvida, não é a daminha, não são as madrinhas, não é a não mãe da é os pais noiva, do não é noivos, a mãe do noivo, é a noiva. Ela é a protagonista daquele dia. O noivo é protagonista, mas um o pouquinho atrás, vai, coadjuvante. coadjuvante. O resto é tudo ensemble. Porque todo mundo quer ver a entrada de quem? Da O noiva. Todo mundo resto é quer ver tudo o vestido da ensemble. A noiva. noiva, gente, aquela mulher tem que ser tratada como uma princesa, como uma É. rainha, como, sabe, a mais realmente, porque é o dia Uhum. dela. Sabe, daquele casal que se forma, mas a noiva é a... Gente, ó o concurso, né? Eu acho assim, não chama de casamento, então, a festa. É, Vai fazer uma patifaria dessa? Chama de outra coisa. Já aproveita aí, já fala pro chat, ó. Tão ruim quanto o texto que você me mandou de voto, manda um nome bem escrachado aí pra eu pôr na festa. E já dá outro nome pra festa também. Não chama de é, casamento, chama é, boate, de não sei da onde. exato. Sim, você escreveu um Lanterna texto ali e falou, vermelha, ó, azul. refina para mim esse texto. Você vai fazer uma É, apresentação no seu trabalho. Refina para mim, ó, eu vou dar esse pitch aqui na hora. Refina para mim. Me ajuda, né? Você acha que eu abordo esse assunto? Cara, maravilhoso, muito legal. Agora, assim, até mesmo a gente tem visto nas igrejas, né, os pastores se utilizando da inteligência artificial. Porém, eu também tenho uma grande ressalva e uma grande questão com isso. Porque para nós que somos cristãos, a pregação ali é uma inspiração do Senhor, né? Algo que Deus toca no seu coração, você vai lá e vai pregar. uhum. Claro que você tem que pregar a Bíblia inteira e tá tudo certo. Mas você jogar inteiro no chat GPT e falar, ó, esse domingo eu vou pregar isso aqui, manda a pregação para mim. Ele manda, tá? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com Uhum. isso. Porque isso também é terceirizar a direcionamento da tua vida, da tua mente, do teu coração para uma ferramenta. Isso também é terceirizar. Então, a gente pedir para a inteligência artificial fazer um trabalho inteiro, para mim, é terceirizar a sua responsabilidade. E aí a gente vai emburrecendo, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O corpo humano ele é muito inteligente Uhum. e o nosso cérebro também. O nosso cérebro ele entende que se ele não precisa mais gastar energia com aquilo, ele é um grande econômico de energia, ele vai Sim. economizar. Então, tipo assim, ele já vai direcionar, não, pede pro chat GPT. Então, tudo que você Uhum. quiser fazer, ele vai falar, vou no chat GPT. Então, a gente já automaticamente, tudo que você vai fazer no seu dia, você pede pro chat GPT. Uhum. É diferente você pegar uma receita de bolo. Gente, se pegar uma receita de bolo, não é você pedir uma pregação inteira pro ChatGPT, você pedir um Uhum. trabalho inteiro pro ChatGPT. Né? Muito cuidado com isso, porque é uma ferramenta artificial, ela não vai substituir a sua mente, o seu coração, então aquilo não pode nortear e decidir a tua vida. Ah, então se o ChatGPT disse isso, eu vou fazer desse jeitinho aqui, que vai dar Uhum. certo, né? Nem tudo é uma receita de bolo. Antigamente, quando fazia faculdade, né, se você pegasse alguma coisa do Google, um trecho e tudo mais, já era plágio, já era isso, já era aquilo. Então, hoje eu não sei como a galera tá Não, fazendo acho que não tem mais faculdade. controle. Porque você não vai saber se foi o chat GPT, se foi o aluno que fez, né? Então, assim, partindo desse princípio, a gente daqui a pouco não vai saber mais o que foi nossa ideia e o que foi ideia da máquina, Exato. né? O que é autoral. Vai ter alguma coisa autoral ainda? Provavelmente Não não. sei. Na verdade, a A gente gente não vai já saber vive num mundo diferenciar. onde nada se cria, tudo se copia, né? É, Mas aí é exatamente isso que a Dani, a gente já não sabe mais de onde vêm as coisas.
As moças que tá recebendo aí cartinha do namorado, tudo, já não sabe se, É. se é os Uma outra sentimentos questão, a dele, se gente é o do perde chat. autonomia também, né? A gente perde autonomia, a gente sempre ensina as crianças a terem autonomia, a Sim. pensar antes de fazer as coisas. Gente, olha o perigo disso daí. Você tem o seu filho lá, você ensina ele como identificar amiguinhos legais ou não tão legais, como Uhum. identificar tipos de relacionamento, como se comportar em determinados lugares. E, na verdade, a gente está terceirizando tudo isso hoje em dia para outras inteligências. Então, o que que as pessoas vão aprendendo? Ah, vou me encontrar com tal pessoa. O que eu faço? O que eu devo agir? O que que eu falo? O que que eu conto? Toda a nossa vida vai virando robotizada mesmo, sabe? Uhum. Você não deixa as coisas acontecer naturalmente, né? Tem um pagode, né, que fala, deixa acontecer naturalmente. Tem. Nada acontece naturalmente, é tudo robotizado. Tudo É. é guiado, totalmente Uhum. guiado. E um outro perigo é todas as nossas informações estão ali guardadas, né? Sem teoria da conspiração, isso é realidade. É Então também realidade. cuidado com o que você joga ali dentro, viu? É. Eu acho. Normalmente eu nem sabia que tinha tantos usos, assim. Eu sou meio ruim de tecnologia, né? Mas eu vejo, assim, que ele fala sobre absolutamente tudo. Uma coisa que eu já fiz, que eu acho que até é perigoso em termos de dados, é, por exemplo, tirar uma foto do ambiente da minha casa, por exemplo, do meu quarto. E falar para o chat assim: se você fosse decorar, como você faria? Para você, Eu já fiz isso. você tá pegando uma opinião de decoração, mas pense, ele tá com a foto do seu quarto, ele tá com a foto da sua Uhum, casa, né? uhum, Tá lançando todos os seus dados ali. Ali ele já sabe como é a sua casa, o que que tem no seu quarto, o que que tem na sua vida. uhum. Não é teoria da conspiração, mas é o que tá rolando, gente. Como a É. Alexa escuta tudo que a gente fala. Ai, E gente, tem eu, um eu banco gosto da de Alexa dados da quando eu vejo assim os Alexa. vídeos, mas sabia que eu tenho medo? Eu vejo vários É. vídeos que ela começa a falar na casa da pessoa do nada. Eu falei, eu não quero isso aqui na minha casa, não. As minhas filhas falam Alexa, nananana, ela ainda não entende, né? Elas falam meio errado ainda, Alexa, então ela não responde para as duas. Mas elas entendem que aquilo ali é um robô que fala com elas, que, Vocês né? veem que as crianças, elas já, Elas elas estão já crescendo sabem da nesse mundo. existência disso. Isso para elas é normal. Você vê, eu É, tenho medo da Alexa. As meninas dela ficam chamando. Então, chamam assim, não, Alexa. não, não tem como. E é uma realidade. Então, assim, por exemplo, hoje, se eu falar que durante o podcast, meu celular tá aqui, se eu falar assim, então, nossa, tô precisando tanto comprar um aspirador, aqui, no meio do podcast. Eu vou terminar aqui de gravar, eu vou abrir meu celular e vai ter só propaganda de É, aspirador. isso é Em verdade. tudo que eu abrir, eu vou É. ver aspirador. Então, assim, hoje o celular escuta tudo que a gente fala, a Alexa tá aí ouvindo todos os nossos papos. Quem tem bebezinho sabe que as câmeras podem ser hackeadas de quarto de bebê. Tanto Uhum, que eles falam, não troca bebê na frente da câmera do exato. quarto, né? Deixa ali para você ver o bebê dormindo, mas o trocador sempre coloca oposto a essa câmera, né? Do quarto. Olha que loucura, gente, que ponto chegamos. E tem gente que tem câmeras pela casa para monitorar a própria casa, tudo, mas também pode ser hackeado. Então, assim, a gente não tem mais privacidade, isso é uma É. questão. Ninguém tem mais privacidade, né? E as máquinas estão aí de olho em tudo, então os carros, né, que são aí hoje elétricos e tudo mais, os carros importados aí da China, eles têm câmeras que fazem mapeamento da nossa cidade inteira, então eles têm uma central de dados, né, que eles... Então, assim, hoje isso é uma realidade, o robô chegou com força, muito mais inteligente que a gente Ah, com em muitos certeza. aspectos, porque é uma máquina, não é a gente, então a gente lidar com Exato. cansaço. A gente sempre comenta aqui, até no episódio que a gente falou de envelhecer, né? Eu falei isso, que quando eu tinha 20, eu não precisava anotar nada, as minhas consultas estavam todas anotadas na minha cabeça. Com 40, se eu não anotar, eu não compareço. Então, o nosso cérebro é uma máquina que ao longo do tempo vai perdendo a capacidade de armazenamento, até Uhum. pelo cansaço, pela quantidade de coisas que a gente agrega na nossa vida, fazer. Então, o robô, ele está sempre ali sendo atualizado, sendo colocado mais memória, né? Ele está sempre um passo à frente, vamos dizer assim, né? Com certeza. Não adianta a gente querer medir força aí nesse sentido. A gente ganha pela parte do sentimento, da Uhum. percepção, coisas que o robô não tem ainda. Ele usa só o que a gente fornece como Exatamente. informação, né? Agora, quando a Tami fala que tem gente dando bom dia, boa tarde, boa noite, colocando apelido no chat, eu já penso que está construindo uma relação com Tá, essa tá. Na máquina. China acho que teve uma mulher que queria casar, né? É. Inclusive com ele. A gente foi assistir, a Tami estava junto. Nas férias a gente levou as crianças para assistir Minions.
E, enfim, tenho várias críticas ao filme Minions, a última versão. Não é o caso de avaliação do filme aqui, então eu vou ser direta sobre o ponto que eu quero falar aqui, que tem a ver com o tema de hoje, que todos os homens do filme eram disfuncionais, assim, né? Uhum. E o único que prestava era um robô, que uma mulher se apaixona por ele, inclusive ajuda os Minions a salvar o mundo, Ela quer aquele casar com o robô. robô. Eu achei bem chocante por ter duas meninas e estar ali assistindo o filme, porque passou uma ideia clara para as crianças de que homens humanos são muito tóxicos Melhor é e você partir para melhor robôs é você mesmo. partir para um robô mesmo, que ele vai fazer o que você quer, você vai dar o comando, você vai mandar nele. Eu achei muito maluco, inclusive, doentio, Uhum. né? E me arrependi muito de estar ali sentada, ter comprado aquele ingresso para estar ali e ter levado minhas filhas, ainda de livre e espontânea vontade, para estar ali, né? E o tempo todo a gente assistiu o filme e a gente olhava uma pra cara da outra e falava assim: vamos embora? Vamos embora? Vamos embora? Porque foi meio angustiante o filme todo, né? E aí no final do filme, hoje achando assim, o cúmulo acabou e as pessoas aplaudiram, acharam super legal o filme. E aí eu A pensei, gente ainda falou, será que a gente tá muito louca, Daniela? aí eu falei, nossa, eu acho que a gente tá muito maluca. Ou as pessoas estão muito malucas, não sei, né? A amostra ali, a menor era a gente. A A menor gente foi a parte era única. nós. Parece que a gente foi as únicas que, né? Se for fazer aí uma Inclusive, nossos estimativa, filhos adoraram todos, tá? Então, assim, sim, porque é o mundo deles, né? é. Pra gente é mais chocante, eu acho, essa ideia, essa percepção, mas pensar assim, que parece que existe uma construção toda muito bem arquitetada, né? E não é teoria da conspiração, levando a gente a crer que é melhor deixar tudo na mão da máquina mesmo. Sim. Inclusive se relacionar com uma, se possível, porque ela vai, de novo, voltando àquilo que a gente está falando da terapia, ela vai satisfazer todos os seus desejos e ela vai te validar o tempo todo. Uhum. Tudo que você joga ali, a gente já falou isso também em episódio, ele diz que ideia genial! Uhum. Como você é Nossa, tem hora que é um pé genial! no saco também, viu? Vou É. falar. Nossa, agora sim você teve uma ideia mais genial. E no fim a gente não sabe qual foi a E aí a gente genial. manda uma coisa assim, olha, o que você acha dessa ideia? Genial, maravilhoso. Não, mas você não acha que essa ideia é um pouco? Pensando bem, é um pouco sim. Então, o que você acha dessa agora? Nossa, essa sim é maravilhosa. Não, chat, acho que eu gostei mais da primeira mesmo. Isso, você fez a coisa certa. Então, assim, vai ser sempre, né, para o lado muito positivo, né, o reforço positivo. Muito, muito, excessivamente positivo. E assim, todo mundo é gênio para a máquina. Você é genial, você é genial. E aí o problema é que as pessoas começam a acreditar que elas são muito geniais mesmo, Aham, e incríveis, e que elas são um talento desperdiçado é, no que elas estão fazendo. exato. Então elas falam: ai, não, eu vou parar de fazer isso que eu tô fazendo, porque eu sou um O talento. chat GPT disse que que eu vou estourar. Só que o ChatGPT ele não vai te pagar salário, ele não vai te contratar, ele não vai nada, ele só tá te lançando aí 1000 ideias. E Uhum, você vai precisar daquele trabalho chato ainda, que você não gosta e tudo mais, para pagar as suas contas, até que você consiga organizar a sua vida para viver esse sonho maluco aí, que o uhum. chat falou que quando você for viver, você vai explodir. Então, assim, só que as pessoas não estão tendo esse bom senso e estão largando tudo, porque o chat falou que você tá na coisa errada, você é um talento para outra coisa. Exatamente. E as pessoas não estão se organizando para viver e estão se jogando aí na história do chat. E ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Então você vai se jogar e não vai ter garantia. Não tem Uhum, garantia, não tem. né? Sem garantia. Então, assim, a gente trouxe esse tema hoje aqui sobre a inteligência artificial, porque, primeiro, ela esbarra em muitos outros temas, como a gente Uhum, falou, né? Ela esbarra na questão de que a gente está cada vez pior em termos de habilidades sociais, né? Eu falo que quando eu estudei, né, habilidades sociais e treino de habilidades sociais, se pensava nisso num sentido de pessoas que tinham dificuldade em relacionamento, mas como se isso fosse uma pequena parcela de pessoas, né? Hoje, basicamente, a maioria da população tem uhum. dificuldade de Sim, relacionamento. Não é mais uma minoria, né? sim. E considerando a questão das máquinas e da inserção aí no mundo digital, cada vez mais cedo, inclusive, né? Das crianças não saberem lidar com o tédio, né? Então, por exemplo, as minhas filhas têm 5 anos, minha mãe deu um celular para cada uma. Eu recolhi o celular e falei que não vai usar. Aí elas me perguntaram em que situação a gente vai poder usar. Eu falei, numa situação, por exemplo, num avião que não tem o que fazer, é muito longa a viagem. Você pode levar desenho,
Mas tem uma hora que esgota. Já não tem mais o que fazer. Você vai fazer uma viagem de 10 horas, a criança vai desenhar 10 horas, vai jogar 10 horas. Exato. Se ela dormir bem, você já consegue ali umas 5 horas pelo menos aí de paz. Mas se ela não dormir, você lascou. Então, assim, para um recurso que a criança precisa ficar sentada, não é que você quer que ela se comporte como um robô, mas ela precisa. Um avião você não tem opção. Você ficar no lugar, querendo ou não. Exato. Aí é uma situação onde, tá bom, talvez o celular possa entrar ali. Mas no dia a dia em casa, vai poder ficar com o celular? Não vai. Por quê? Porque a gente fez uma tentativa nas férias, a gente colocou um limitador ali, vamos supor, de 1 hora, e o celular desligava quando dava 1 hora de uso. E ela ficava enlouquecida. Por que desligou? Socorro, eu preciso. Eu falei, não tem preparo, maturidade mental para usar a ferramenta. Não tem. Não é que eu estou desvalorizando elas. É porque não tem. Não Mas tem maturidade. E ele ativa, né, uma área que é como se fosse de droga mesmo na mente da gente, né? A dopamina ali, enfim. E causa uma sensação de abstinência mesmo, quando você recolhe, né? Então, mesmo combinando que era 1 hora, que depois de 1 hora ia desligar, quando a 1 hora dava, era uma sensação de Queria mais, loucura. né? E aí eu falei, não tem preparo para lidar com isso, não vai lidar. E a gente estava numa festinha no final de semana, e estava frio, não podia sair do salão, e os adolescentes estavam todos no celular. E elas passaram a festa inteira para mim, mãe, eu quero um celular. Mãe, eu quero um celular. Mãe, tá todo mundo com celular. Mas você não é todo mundo. Mas mamãe. Eu falei, vai arrumar o que fazer. Mas o quê? Não sei. Inventa. Vai brincar. Vai brincar com a sua irmã. E aí, para eles, lidar com esse ócio, lidar com esse tédio, é uma coisa, assim, super angustiante. Super. Porque a gente tá numa geração que não lidar com tédio, que não lidar com ócio. Então, assim... a gente vai ter que aprender, porque a gente também está inserido nessa loucura, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que ensinar para eles a lidar com isso, a gente também sabendo lidar com isso. Então, eu acho que são muitos desafios aí que a gente tem pela frente, né, nesse sentido. Uma hora, uma parcela de pessoas vai ser tipo ET, eu acho, tipo... quem tentar fugir disso vai ficar parecendo que está vivendo num mundo paralelo mesmo. Sim. Né? E o resto vai estar meio que mergulhado, inserido nisso. Mas a gente ainda tem a escolha, eu penso. Ainda você pode escolher de que lado você quer estar dessa história, né? O quanto você quer entregar do controle da sua vida, literalmente, na mão de uma máquina, né? E ela vai pensar por você, ela vai fazer declaração de amor pro seu marido no teu lugar, e não sei o quê. E espera que um dia até criem você em forma de robô, inclusive para ser a mãe dos seus filhos, para ser a esposa do seu marido. Mas é isso. Né? Mas a gente precisa saber até onde a gente vai usar essa ferramenta para o nosso benefício, porque ela traz benefício, mas como tudo que traz benefício também traz ônus. Né? E aí a gente tem que dosar o que a gente vai ter mais, ônus ou benefício, né? Exato. Tudo é questão do quanto se toma. Até água, né? Faz mal se você tomar demais. Exatamente. Então, é isso. É isso. Tá perfeito. E que a gente possa realmente pensar nisso com carinho, né? Entendendo que as ferramentas, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, elas vão continuar existindo e evoluindo, e que a gente pode e deve usá-las da maneira correta, mas sem com que isso interfira no direcionamento da nossa vida, que o direcionamento da nossa vida não pode estar na mão de uma máquina, né? Ele tem que estar na mão de Deus e nas nossas mãos. Então, é isso. Exatamente. Então tá bom, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.